Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando durante essa semana devocionais debaixo do tema Identidade e Propósito. Hoje eu quero ler um texto com você que está lá em Colossenses, no capítulo 3. Eu quero ler os versículos 1 até o 4. Está escrito assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Amados, eu acho esse texto extraordinário. A nossa vida é Cristo Jesus, e quando ele for manifestado, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Nós podemos aplicar esta palavra para a manifestação gloriosa, para a segunda vinda de Cristo Jesus, em que seremos transformados e receberemos o nosso corpo glorificado, mas também podemos aplicar esta palavra para a nossa vida diária. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então nós seremos manifestados com ele em glória. Ali no versículo 1 diz que nós ressuscitamos com Cristo. Nós já vimos durante essa semana, ontem, na segunda-feira, nós já vimos que nós fomos gerados de novo em Deus. Nós recebemos uma nova vida. E essa nova vida foi adotada por Deus. Então nós fomos adotados por Deus e nos tornamos o quê? Seus filhos. E nós aprendemos a viver essa nova vida quando nós conhecemos a fonte de vida, a fonte dessa nova vida. E quem é a fonte? Cristo Jesus. Olha o que nós lemos aqui: Cristo é a nossa vida. Cristo é a fonte da nossa vida. É por meio dele que nós podemos viver essa identidade de filhos de Deus. E aqui é bom nós frisarmos, amados, que a nossa identidade como filhos de Deus, muitas vezes nós vemos de uma forma geral, né? Todo aquele que crê é filho de Deus, já vimos isso ontem. Mas o Senhor nos trata de forma geral, como corpo de Cristo, como igreja, mas ele lida conosco de forma individual, pessoal. Não é em vão que cada um de nós tem uma digital, mas ninguém tem a mesma digital. Deus não nos criou por lote. Vou criar 1000 pessoas. O primeiro lote. Agora vai o segundo lote. 10.000 pessoas. Como robôs. Não foi assim que o Senhor nos gerou. Não é assim que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou de forma especial, individual, pessoal, particular. Ele é poderoso para lidar com o todo, mas ele é poderoso e bondoso e amoroso, generoso, que lida conosco de forma individual, pessoal, particular. O Senhor quer imprimir no seu coração a identidade de filho de Deus ou de filha de Deus, mas é algo pessoal. Ele quer falar com você, testificar no seu coração, como está escrito em Romanos, que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Senhor quer testificar de forma pessoal, particular, para que ninguém roube essa certeza do seu coração de que você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Amados, e a fonte dessa vida é Cristo. É por isso que nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, porque se Ele é a fonte da nossa vida genuína, se Ele é a nossa própria vida, como nós vimos aqui, então nós precisamos crescer no conhecimento desse doador da vida que temos, que é Cristo Jesus. E aqui eu quero fazer um adendo, amados. Quando nós falamos em crescer no conhecimento de Cristo Jesus, é crescer no conhecimento de Deus, quem é Deus. Deus, ele se apresenta a nós como Pai, como Filho, como Espírito Santo.
E muitas vezes nós acabamos dividindo e tornando 3 deuses, mas não existem 3 deuses, é um único Deus. Nós sabemos disso, nós cremos num único Deus. Deus, ele coexiste e coabita como Pai, como Filho, como Espírito Santo. É a forma que ele mesmo escolheu para se manifestar a nós. E quando nós falamos Cristo Jesus é o próprio Deus, quando nós falamos Espírito Santo é o próprio Deus, amados, é o próprio Deus que habita em nós, não é uma força que está aí menor do que Deus, não, é o próprio Deus. Isso precisa ficar bem enraizado no nosso coração. Nós cremos num único Deus que coexiste e coabita como Pai, como Filho, como Espírito Santo. É a forma que ele mesmo escolheu de se revelar, de se apresentar a nós. Mas é só um Deus. Portanto, quando crescemos no conhecimento de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, crescemos no conhecimento de Deus, crescemos no conhecimento daquele que habita em nós e que quer fluir através de nós. Amados, isso é glorioso demais, isso é extraordinário demais. É impossível entendermos e conhecermos a Cristo Jesus apenas no nosso intelecto. É algo que fazemos pela fé, é algo que é sobrenatural e nós precisamos nos render a isso. Muitas vezes nós limitamos a nossa caminhada, limitamos o entendimento de quem somos em Deus, porque tentamos entender Deus de forma meramente natural, intelectual. É impossível. Deus é sobrenatural e nós só podemos conhecê-lo e compreendê-lo de forma sobrenatural pela fé, crendo. É extraordinário demais pensar que o próprio Deus habita em mim. Isso é grande demais para mim, não cabe no meu entendimento, mas eu recebo pela fé essa verdade de que o próprio Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, habitando em mim. Amados, o próprio Deus veio encarnado, morreu e ressuscitou por mim e por você, para imprimir em nós a nossa identidade de filhos de Deus. Como assim, Catiane? Jesus Cristo é o próprio Deus. Lá em Filipenses nós lemos que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Amados, para o nosso intelecto isso é loucura. Por isso que a obra de Cristo Jesus é loucura para os homens naturais. Mas não para nós que cremos no Senhor Jesus, que cremos em Deus, não é loucura, mas é o poder de Deus para a nossa salvação. É o poder de Deus manifestado para nos gerar de novo, para nos dar a nossa verdadeira identidade. Aleluia! Que eu e você possamos entender quem nós somos em Deus, possamos compreender, como eu falei ontem, não é pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, mas é pelos méritos de Deus, pela capacidade de Deus, pelo poder de Deus que se entregou para nos redimir, para nos dar uma nova vida, para nos dar a possibilidade de sermos seus filhos. E como filhos de Deus que somos, não precisamos ter inveja uns dos outros. Não precisamos entrar em competição uns com os outros, porque como filhos de Deus nós pertencemos à mesma família, somos irmãos uns dos outros, com um propósito único, individual e pessoal. Não precisamos competir uns com os outros. Amados, isso é glorioso demais. Amanhã, quinta-feira e na sexta-feira nós falaremos mais especificamente sobre o propósito, sobre vivermos o nosso propósito. Mas precisamos entender o novo nascimento, entender a nossa identidade de filhos de Deus, para que possamos de fato viver o nosso propósito em Deus.
algo individual, pessoal e ao mesmo tempo coletivo. Nós veremos amanhã no texto de Efésios, no capítulo 4, falaremos mais especificamente sobre isso, que quando cada um de nós exerce o seu chamado, todo o corpo é edificado, o coletivo é edificado quando entendemos o nosso chamado individual. Por isso que é importante entendermos o nosso chamado, o nosso propósito. Por isso que é importante entendermos a nossa identidade. Sem entendermos a nossa identidade, não vivemos o propósito. Por isso que é importante entendermos o novo nascimento, a regeneração. Porque se não entendermos a regeneração, o novo nascimento, não entenderemos a nossa identidade. Porque a nossa identidade está vinculada à nossa nova vida. Nós nascemos de novo. A nossa identidade não é quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. A nossa identidade é a nossa nova vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Precisamos crescer e avançar no conhecimento do novo nascimento, no entendimento da nova vida. E isso vem pela fé, à medida que nos relacionamos com Deus, à medida que crescemos no entendimento da palavra, à medida que crescemos no entendimento de quem somos em Cristo Jesus. Amados, que eu e você possamos avançar nisso, em nome de Jesus. Possamos de fato compreender que a nossa vida é Cristo, que nós somos filhos de Deus e que a fonte de vida é Cristo Jesus. Que à medida que vivemos, alimentamos essa nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, à medida que compreendemos que nós ressuscitamos com Cristo, que a nossa vida é Cristo, e começamos a nos relacionar com Deus, essa vida vai sendo manifestada. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então nós seremos manifestados com Ele em glória. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Pai, muito obrigada pela Tua obra completa. Senhor, obrigada porque a nossa vida é Cristo. Obrigada porque nós ressuscitamos com Cristo e isso não provém de nós, mas é graça de Deus. E nós acessamos tudo isso pela fé. Obrigada, Senhor, porque não depende da nossa própria capacidade. Obrigada porque depende da sua capacidade e o Senhor fez uma obra e obra completa e perfeita. Obrigada porque o Senhor nos adotou como seus filhos. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos para que nós compreendamos essa verdade. Ressuscitamos com Cristo, temos uma nova vida, somos filhos de Deus e a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus e Cristo é a nossa vida. Quando o Senhor for manifestado, então nós seremos manifestados contigo em glória. Que nós possamos compreender que a nossa fonte de vida é Cristo Jesus. Pai, que eu e os meus irmãos cresçamos no conhecimento de quem o Senhor é, porque à medida que nós conhecemos a Ti, nós nos conhecemos, porque a nossa identidade está atrelada, vinculada ao Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos possamos entender isso e que nós possamos desejar cada vez mais Te conhecer. Que nós possamos crescer nesse relacionamento pessoal e íntimo contigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor ministre o coração dos meus irmãos nesse dia, para que eles sejam convencidos da sua justiça. A sua justiça está atrelada a essa ressurreição, a essa nova vida, Pai. Que eles sejam convencidos disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.